Bom dia. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Nós temos que reverenciar Cristo como Senhor em nosso coração. Nós temos que estar ciente que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Não basta falar da boca para fora para agradar ninguém. No meu coração, na minha mente, eu sei que Ele é o Senhor. Eu sei que Ele é o meu Deus. Eu creio nele, eu confio nele. Eu procuro servi-lo. Eu tenho reverência no meu coração. Eu tenho respeito, medo, temor. Ele conhece o nosso coração. Mas também é necessário, é fundamental eu conhecê-lo. E a melhor maneira de nós conhecermos é através da Bíblia. É através da Bíblia. É lendo. É meditando na palavra de Deus. Quando nós meditamos, estudamos, aí nós conhecemos sobre Cristo. Quando nós oramos, nós falamos, nós buscamos intimidade, relacionamento com o Senhor. Por que nós temos que conhecer? Para que quando uma pessoa qualquer vier questionar, perguntar algo sobre a nossa fé, nós saibamos responder. É necessário nós conhecermos para podermos responder. É preciso. É preciso conhecer para responder. Versículo 16. Contudo, fazei isto com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Nós temos que conhecer Cristo, saber quem Ele é, para podermos falar. Nós temos que, quando alguém questionar sobre a nossa fé, nós temos que saber o que falar. Nós temos que ter fundamento bíblico para falarmos. Mas, como Pedro nos diz, nós temos que sermos humildes. Não é com arrogância. Alguém vem questionar, já somos arrogantes? Não. Nós vamos explicar com calma a nossa fé. Nós vamos explicar não por nós mesmos, mas de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos falar do Evangelho. Se alguém vem questionar, nós vamos acabar pregando para ele com calma, tranquilidade. Ou seja, se as pessoas vêm questionar, rir, escarnecer do nosso comportamento por nós termos fé em Cristo, depois de nós explicarmos o porquê, quem é Jesus, elas vão acabar ficando envergonhadas da atitude delas, do comportamento delas. É isso que acontece. Que nós temos que fazer. Versículo 17. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Se nós tivermos que sofrer, passar por lutas, por batalha, por dificuldade, por fazermos o bem, que soframos. É melhor assim do que nós sofrer por estar fazendo o que é errado, o que é mal. Nós não podemos
estarmos sofrendo por fazer o mal. Nós temos que fazer o que é certo. Temos que fazer o que é correto. Temos que fazer o bem. E às vezes não fala, porque eu sou cristão, não posso passar a dificuldade. Pode. Nós estamos no mundo, falei agora há pouco. O mundo está morto no diabo, o mundo jaz no maligno. Aqui não é a nossa casa, nós estamos aqui de passagem, peregrinando em direção à vida, à nossa casa, ao paraíso. Versículo 18. Pois Cristo também foi crucificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, na qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. Então, muito bem. O que eu estou falando? Lembrarmos que Jesus morreu por nós éramos todos nós culpados. Ele foi sacrificado só uma vez. Antigamente, o sacerdote tinha que estar sacrificando animais diariamente, constantemente. Mas Jesus veio se oferecer, foi o cordeiro mudo, aquele cordeiro que foi sacrificado uma só vez e levou todos os nossos pecados, o justo pelos injustos, porque nós somos injustos, e todos os nossos pecados. Ele foi morto na carne, ele como ser humano ali morreu, mas ele, o Espírito, está vivo para todo sempre. Deus Pai o ressuscitou. Ele vive para todo sempre. Por que isso? Porque ele foi vencedor, ele foi obediente até a morte em cruz. Ele perseverou no Senhor. Depois de morto, Jesus ficou morto durante 3 dias. Não é? Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele ressuscitou no 3º dia. Muito bem. Nesse tempo que ele ficou morto, Jesus foi ao inferno, ele pregou, como fala, pregou na prisão, ou seja, pregou para o Espírito em prisão, ou seja, ele pregou no inferno. Por quê? Porque antes da vinda dele, as pessoas não tinham salvação, uma vez que ele é a salvação. Então, se Jesus simplesmente agora vê da seguinte forma, as pessoas só são salvas a partir da vinda dele, e todos os outros não tinham nenhuma chance, estaria sendo injusto. Então, para que não fosse injusto, para que todos tivessem a mesma oportunidade, a mesma chance, ele foi ao inferno e pregou para todas as pessoas que tinham morrido antes, falecido antes, viu, na época da Arca de Noé, que revelaram, toda a época da lei, todas aquelas pessoas tinham padecido. Ele pregou para elas, para que elas pudessem ter oportunidade também, mesmo ali, de se arrepender e buscar salvação. Então foi todo sair? Não, claro que não. Quando fala que ele levou o cativeiro, exatamente disso que está falando. Que nós vimos aqui agora no versículo 19. No qual, igualmente foi proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca no dia de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, eu sabia, 8 foram salvos por meio das águas.
Então aquelas pessoas, Noé se salvou com a família, o restante se rebelou, não acreditava em Deus. Depois nós vamos falar de grande mortandade, vamos falar o povo que saiu do Egito, né, que Deus mesmo matou. Vamos falar de Sodoma e Gomorra, povo que Deus matou. E por aí fora vai. Todos aqueles povos, todos eles, ou seja, milhares, estavam lá no inferno, Jesus foi e pregou para eles. Aqueles que aceitaram, aqueles que entenderam, compreenderam, Jesus então os aceitou, se arrependeram, então Jesus levou o cativeiro deles, e eles tiveram a oportunidade de ser salvos. Ah, pastor, então ele faz isso de novo? Não volta mais lá para pregar para ninguém no inferno. Por que não? Porque agora nós tivemos essa escolha. Antes, eles não tinham escolha. Então, como Deus é um Deus justo, foi justo para com todos, deu oportunidade para todos. Versículo 21. Que prefigurando o batismo agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição em Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Depois que Jesus fez isso, ele subiu, está na direita de Deus, ele recebeu de toda a autoridade, né? No céu, na terra, embaixo da terra, todo. Anjo, poder, ser humano, tudo está sob a autoridade dele. Ele é o Senhor. Tá? E hoje, quando nós o aceitamos, nós aceitamos o Evangelho, concordamos em viver o Evangelho, queremos viver a salvação nele, nós nos submetemos ao batismo para ali procurar isso de maneira consciente, não é só tomar um banho, mas para sepultar o velho homem, sepultar a velha mulher e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem, nós concluímos hoje a leitura do capítulo 3 de 1 Pedro. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 4, no versículo 1. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam, pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.